Doutora Aline, como que o Dia Nacional de Combate ao Suicídio pode contribuir para a conscientização e prevenção? O combate ao suicídio é importante ser falado, a gente precisa quebrar esse tabu diante da sociedade para que a gente venha prevenir cada vez mais o aumento de casos que vem ocorrendo, né? A gente hoje tem uma estatística muito alta com relação ao suicídio. Então, quando a gente fala, a gente previne, a gente leva conhecimento à sociedade, através disso a gente leva isso trazendo aquela quebra daquele estigma que a gente tem de que suicídio é uma coisa de gente fraca, de gente que não tem Deus na vida, que não tem propósito, e entre outros aspectos que a gente costuma ouvir quando a pessoa pensa em suicídio. E quais são os sinais de alerta mais comuns, que amigos e familiares devem observar para identificar possíveis tentativas ou até mesmo o pensamento? Essa pessoa dá, sim, sinais. A gente costuma dizer, a gente escuta, né? Em atendimentos, ela não deu sinais, ela não falou, mas essa pessoa vai sim dando sinais, até mesmo no comportamento, como a perca de vontade de fazer atividades rotineiras, perda de prazer. Algumas pessoas também continuam a sua rotina, executando suas tarefas, mas ela começa a dar algumas frases, né? De tipo, eu quero sumir, eu não tenho mais vontade de viver, a vida não tem mais sentido, a vida é preto e branco, eu não consigo mais ver cores, eu me sinto desanimada, eu quero morrer. Esse é um alerta mais que a gente mais tem que estar atento e mais gritante, né? Do que eu quero morrer, eu quero me matar. Ou até mesmo a pessoa chega a relatar sobre a questão do eu quero cometer suicídio, eu tenho vontade de tirar a minha própria vida, quando ela já está num estágio muito avançado. Bom, e como o estigma em torno da saúde mental pode afetar a disposição das pessoas em procurar uma ajuda, né? Vamos dizer assim, o apontamento, isso mesmo que a senhora já disse aqui no começo, né? De que é uma questão de fraqueza. Quanto que isso pode prejudicar a pessoa a buscar uma ajuda especializada? Toda vez que a gente leva esse assunto de que psicóloga é para quem tem problemas mentais, para quem a gente costuma dizer uma frase muito comum, que é para doido, para gente doida, para eu não sou louco, né? Eu não vou no psicólogo porque eu sou doido, porque eu não sou louco, né? Então, esse estigma vai cada vez mais criando um muro, né? Uma barreira para que as pessoas cada vez mais se distanciem dos profissionais que estão ali para exercer o papel de cuidar da saúde mental. E a saúde mental, ela tem que ser um papel fundamental e a ser visto, assim como ir ao cardiologista, dentista e clínico geral. Bom, existe alguma fórmula, uma estratégia que vocês como profissionais chegam a recomendar para alguém que tem esse tipo de pensamento ou que está lutando contra esse tipo de pensamento? Hoje, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 888, ele está disponível tanto via WhatsApp quanto também pelo site, que é o CVV.org, né? Ele está lá disponível para escutar. São pessoas que têm capacitação especializada na escuta para atender essas pessoas que estão no momento de aflição e precisam conversar com alguém. Essa é a primeira orientação. Ligue no CVV, peça ajuda. E a segunda orientação é procure a ajuda de um familiar, de um amigo, uma pessoa que seja de confiança e um profissional de psiquiatria ou psicologia, um profissional de saúde mental, para que você possa, junto com ele, elaborar um plano de tratamento para você, então, sair dessa situação. Qual é a importância de se manter sempre uma comunicação aberta sobre esse tema, seja nas escolas, seja no trabalho, seja no ambiente familiar? Por que é tão importante conversar abertamente sobre saúde mental? Muitas pessoas elas têm o estigma de que quando eu falo, eu também estou abrindo o caminho para que as pessoas pensem em suicídio. Muito pelo contrário. O falar faz com que as pessoas se conscientizem que o suicídio está aí. Ele é um número que cada vez mais cresce, que a gente precisa lutar contra esse número. Então, é importante a gente falar que o suicídio ele pode acontecer tanto na adolescência quanto na infância. A gente vê casos, a gente vê na vida adulta, na vida também, na melhor idade, nos idosos. Então, é importante que eu falo para que a gente tenha conhecimento que o suicídio está ali, existem sinais, alertas, e que eu preciso lutar, combater, e que eu posso buscar ajuda, que isso tem solução. E que eu posso também, com a ajuda de profissionais, buscar uma melhora de vida, de qualidade de vida, para que esse pensamento, aos poucos, vão deixando de ser tão persistente na minha cabeça. Bom, e como que a pandemia e outras crises recentes impactaram na taxa de suicídio?
com relação à pandemia, os números foram cada vez mais crescentes, né? A gente sabe que não só para o suicídio, mas para a ansiedade e depressão. O isolamento contribuiu muito, questões financeiras, né? E principalmente a perca, né? Muitas pessoas perderam não só entes queridos, mas perderam trabalho, perderam casa. A gente teve a questão do pessoal que passou pela enchente, né? Perderam casa, perderam um patamar de vida que antes tinha, antes da pandemia, ou até mesmo das crises que a gente vem passando no decorrer do mundo, né? Então, isso vem contribuindo para aquela questão de desigualdade social, que é um fator que contribui, sim, com o aumento do suicídio. Existe um perfil específico, doutora? Mulheres, homens, crianças, ou isso não existe mais? Os homens, eles, apesar de, assim, eles tentarem menos, mas a execução, o fato de ocorrer mais o suicídio, de chegar a vias de fato, acaba sendo maior, apesar que o número é bem menor, né, de homens que cometem suicídio. As mulheres, as tentativas são muito maiores, entendeu? Mas aí a questão de que nem todas, pela força, pela capacidade, a mulher muitas vezes ali no momento se arrepende, né? E aí acaba que o número é menor. Quando e como buscar ajuda? Quando você sentir que esses pensamentos são muito persistentes, você percebeu que você começa a ter pensamentos assim de que eu não tenho mais vontade de viver, a vida já não tem mais esperança, eu não tenho mais esperança em viver, meus obstáculos, meus desejos, minhas situações financeiras ou até mesmo conjugais não têm solução. Quando eu estou em uma depressão, crise de ansiedade persistente, na questão do sono, é muito importante, privação do sono, ele é um fator principal para levar ao suicídio. Então, é muito importante a gente estar atento aos sinais de pensamentos relacionados a suicídio, fator também do sono e o fator ali também de adoecimento psicológico. A gente tem um número CVV, que eu comentei, né, que é 188, e principalmente um psicólogo, um psiquiatra, um profissional de saúde mental. É o principal, fundamental para exercer um tratamento adequado para você que está em depressão, que está em ansiedade, que está em privação do sono, passando por insônias. Então, esse é o principal passo que você precisa tomar na sua vida com relação ao suicídio, é buscar ajuda profissional.